foi naquele dia, será hoje aqui. A mesma glória este tempo vai invadir. Sobrenatural de Deus, hoje vai nos tocar. Vem, Senhor. Glória a Deus. Vem, Senhor. A glória formidável. Vem, Senhor. Restituir o impossível. Vem, Senhor. Vem, Senhor, defender-nos a peleja. Vem, Senhor, despertar a tua igreja. Vem, Senhor, com teu fogo vem queimar. Entre nós teus sinais vem operar. Enche-nos, toca-nos, cura-nos com poder. Vem agir, avivar, restaurar, aquecer. Vem com tua unção que despedaça todo jugo. Anula a diferença e faz ruir os muros. Vem guiar, corrigir, confortar, instruir, transformar, queremos te sentir. Vem com teus milagres e desfaz as aparências. Mostra-nos tua glória e traz sobre nós a tua essência. Vem, Senhor. Nos prazeres nesse carro. Vem, Senhor. Com tua glória formidável. Vem, Senhor. Restituir o impossível. Vem, Senhor. Vem fazer o que quer, Senhor. Defender-nos a peleja. Vem, Senhor, despertar a tua igreja. Vem, Senhor, com teu fogo vem queimar. Entre nós teus sinais vem operar. Enche-nos, toca-nos, cura-nos com poder. Vem agir, avivar, restaurar, aquecer. Vem com tua unção que despedaça todo jugo. Anula a diferença e faz ruir os muros. Vem guiar, corrigir, confortar, instruir, transformar, queremos te sentir. Vem com teus milagres e desfaz as aparências. Mostra-nos tua glória e traz sobre nós a tua essência. Queima, abre a malícia. Queima, a luz e a angústia. Queima, todo mundo opressor. Queima a ganância, queima agora, meu Senhor. Queima o orgulho e a soberba. Queima a falsidade e a mentira. Vem com teus milagres e desfaz as aparências. Derrama a tua glória e traz sobre nós a tua essência. Enche-nos, toca-nos, cura-nos com poder. Vem agir, avivar, restaurar, aquecer. Vem com tua unção que despedaça todo jugo. Anula a diferença e faz ruir os muros. Vem guiar, corrigir, confortar, instruir, transformar, queremos te sentir. Vem com teus milagres e desfaz as aparências. Mostra-nos tua glória e traz sobre nós a tua essência. Enche-nos. Glória a Deus, Senhor. Junto ao povo de Deus, chegou a hora de lutar. Hoje vai ter escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Povo de Deus, eu vou marcar a tua história, te darei um livramento, pois somente com desejo eu te darei vitória.
estamos na tua presença, nessa casa, suplicamos a tua graça, a tua misericórdia. Damos graça por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor tem operado, Senhor Jesus, por ter chegado até aqui. Abençoa essa igreja, pastor Ailton, sua esposa, seus obreiros, esse conjunto nessa tarde, glorifica o teu nome. Vem falar conosco, Senhor, abre o nosso coração, abra os nossos corações e nos dá graça, Senhor Jesus. Repreende todo mal, tudo aquilo que não te pertence, dá-nos a reverência, dá-nos o entendimento, Senhor. Tira toda inquietude, tudo aquilo que perturba, e dá-nos a tua graça. Fala conosco nessa tarde pela tua palavra. Enche os nossos corações, Senhor. Dá-nos reverência, dá-nos ouvidos prontos, Senhor, para poder ouvir a tua palavra. Me abençoa, Senhor, e alimenta as tuas ovelhas. Tu sabe que eu não tenho nada de mim mesma. Tu sabe que eu sou pó e cinza, Senhor. Mas aqui estão as suas ovelhas. Alimenta-os, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar que vocês estão em pé. Não senta, não. Lucas é o tema de vocês. Capítulo 13, verso 24. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 24. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu queria ler ainda no, no livro de Atos. Aleluia. No capítulo 16 de Atos. Aleluia. Versículo 6. Glória a Deus. A visão em Troade. Atos capítulo 16, versículo 6 em diante. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo encontrado Mísia, desceram a Troade, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurávamos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estou feliz nessa tarde, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar junto com os irmãos aqui. Quero agradecer ao pastor Ailton pela paciência, pelo convite também, de poder voltar nessa casa, no púlpito da igreja que eu dirijo com a graça do Senhor, pela gentileza que Ele me fez, que Ele fez de me encontrar ali. Eu não lembrava como chegava aqui. E eu estava sem condição, eu tive um trabalho de manhã, mas não era nem esse o problema. O problema é que os meus filhos estavam vindo de uma viagem, vindo do interior. Meu marido foi buscar minha filha em Campinas, que está fazendo um concurso, prestando um concurso, e não tinha carro para buscar os meninos. 2 meninos pequenininhos de 20 anos, os gêmeos. E eu não tinha como sair, estava pronta e tinha que esperar para poder buscar os meninos. Mas eu peço perdão. Ficou lá no sol, com a família, me esperando. Eu atrasei um pouco, peço perdão em nome de Jesus. Quero parabenizar o conjunto e agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém? Das irmãs que estão trabalhando, amigas nossas que estão aqui louvando o nome do Senhor, por tudo que Deus tem feito por vocês. Vocês estão bonitas e a gente sabe que isso não é só por fora. Por certo, por dentro, Deus tem enriquecido vocês nesse dia, né? E eu glorifico a Deus por isso. Eu não quero demorar, só quero dividir os pensamentos e também agradecendo a Deus, sabendo, parabenizando vocês pelo novo setor, né? Setor 66, está certo? 66, né? E eu louvo a Deus pela pessoa, né, do pastor Toninho, que o Senhor tem colocado lá, pastor Donizete. E louvo a Deus, tenha saudade dos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Irmãos, eu estava pensando no tema que vocês escolheram. E pensando naquela palavra, essa palavra me veio ao coração.
vê que quando a gente lê os evangelhos, né, e vê as palavras de Jesus, a gente vê que o Senhor sempre tratou as coisas, claro, com muita responsabilidade, não é? Nesse texto são alguns discursos, algumas orientações que ele tem dado para os seus discípulos, não é? E alguém queria saber, ficou curioso, querendo saber quantas pessoas se salvam, muitas pessoas se salvarão, estava preocupado. E aí Jesus tenta corrigir o olhar dele, em vez de olhar para os outros, olha para si, porque Jesus diz para ele, né? Esforça, por você perseverar, por você. Ele estava pensando, mas quando será? Muita gente, né? E Jesus traz o olhar dele e corrige o olhar dele. Jesus também já tinha corrigido uma mãe. Eu me lembro de uma mãe que o Senhor Jesus também estava... Desculpa, irmão, hoje eu estou com a garganta bem ruim. Teve uma mãe de Pedro, de Tiago e João, que ela também estava com problema de visão. Igual esse rapaz aqui. Porque Jesus estava dizendo que ia para Jerusalém, que Jesus ia entregar sua vida, né? Falando que ele ia ser perseguido, e falando que ele tinha um reino, aqueles ensinos que Jesus faz. E ela, como ela acompanhava Jesus, e os grupos dos discípulos, e 2 filhos dela estavam no grupo de Jesus, né? Ela se sentiu no direito de pedir para Jesus, e pediu para Jesus, fez a seguinte oração, né? Um pedido para Jesus: Senhor, eu queria que no teu reino o Senhor colocasse os meus filhos. Ela está pedindo um emprego. Né? Eu queria que o Senhor colocasse os meus filhos, né? Recebesse os meus filhos no teu reino, no teu governo, já que o Senhor é rei, já que o Senhor tem um governo, um reino, né? Já que o Senhor vai instaurar esse reino, eu queria, né? Ela é modesta, né? Que o Senhor usasse os meus filhos, né? E colocasse um assentado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha que cabeça, olha que visão. E aí Jesus precisa corrigir a visão dela, né? E às vezes tem que corrigir a nossa também. Aí Jesus, né, educadamente, né, falou: você não sabe o que você está me pedindo. Ela não sabia. E além de não saber o que estava pedindo, ela instaura um mal-estar no meio dos discípulos. Porque já ficou os 2, o restante, lá ficaram chateados com os 2. Então você está querendo, nós estamos querendo ganhar a alma, curar os enfermos, nós estamos andando por aí pegando sol quente, e você já está pensando na cadeira. Você já está pensando no título. Você já está pensando em sentar à direita e à esquerda. Já instalou um negócio ruim no meio deles. E aí Jesus precisou corrigir o olhar dela e depois deles, né? Também, em separado depois deles. Mas o dela estava errado. Ela estava achando que o reino de Jesus já era para... Lógico que Jesus é rei. Lógico que Jesus tem um reino. Mas não é agora. Ela estava errada no tempo. E às vezes a gente também. Às vezes a gente erra no tempo. Às vezes a gente quer a coisa para onde? Brasileiro é assim. Quer a coisa para onde? E Jesus está falando: espera no meu tempo. Aleluia! Porque no meu tempo tudo vai dar certo. Você pode glorificar a Deus. Às vezes Jesus precisa corrigir o olhar da gente. É para isso que aqui quando a gente está com problema na vista, a gente tem que ir para o hospital. Meu marido é teimoso. Ele passou esse dia no hospital e o médico falou: você precisa de um óculos para longe e para perto, de multifocal. Não, que isso, sai para perto. Para longe eu estou ótimo. Não, você precisa. Aí foi renovar a carta, não passou no teste. Aí quis dar o jeito dele. Aí a médica falou: você não enxerga de longe. Você vai ter que fazer o de longe e de perto. Aí então eu veio todo chateado para casa. Ela me reprovou, mas ela era muito chata. Eu vou passar com uma outra mais assim. Eu falei: passa. Passou com a outra falou: você também não está enxergando. Você precisa enxergar. Você entende o que Jesus fala com você? Deixa Jesus corrigir o teu olhar nessa tarde. Deixa Jesus corrigir os teus olhos nessa tarde. Igreja não é empresa. Igreja não é negócio. Aleluia. Aqui não é minha casa. Aqui não é tua casa. Aqui é a casa do Deus Altíssimo. A minha casa será chamada casa de oração. E o reino de Deus não precisa melhorar o foco. Você já percebeu? Eu sou míope, então eu tenho problema sério. Toda vez que eu vou lá, ele muda aquele negócio que ele está fazendo teste, acho que todo mundo já fez. Aí ele pergunta: tá bom assim ou assim? Assim, eu nunca sei. Se é assim, é assim. Tá bom desse jeito. Não, mas tá bom assim ou assim? Não tem negócio? Assim ou assim? Jesus está falando para mim e para você nessa tarde.
Ele está querendo corrigir o olhar da gente. A gente se olha para uma Ana, eu gosto dela, porque não, Jesus está dando uma melhorada, assim ou assim, assim ou assim. Eu vou ungir os meus olhos nessa tarde, eu vou corrigir os seus. Você pode glorificar Deus. Tem uns que olham pra gente meio atravessado, não gosto dela, eu não suporto ela. Mas aí Jesus fala, não, eu vou dar uma melhorada nesse negócio. Quando vê você abraça, quando vê você dá um presente, quando vê você estende a mão, aleluia! E é isso que Jesus fez. Era a tia dele, sabia, Salomé, né? Quem diga. E ele precisou corrigir o olhar da mãe. A mãe, ao invés de estar pensando no reino, ao invés de estar pensando aqui, ela estava pensando na cadeira para os 2 filhos lá na frente, pensando que é cabine de emprego, né? Querendo ter vantagem. Não é? Não tem essa. Depois que entra essa lei de Gerson por aí, né? Deus que me perdoe, né? Brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Em tudo. Na fila do banco, no trânsito, não é à toa que agora. Eu estava vendo de manhã na marginal, estava pensando, meu Deus, eu vou votar contra o que está aí, porque não dá. Aí tem que tirar essa velocidade, tem que aumentar a velocidade na marginal. Você não anda na marginal, você escorrega, você fica aquela coisinha, não é assim? Mas Deus corrige o olhar espiritual da gente nessa tarde. Ela achava, ela estava vendo do jeito. Eu não sei como é que você está vendo a igreja. Eu não sei como é que você veio aqui nessa tarde e como é que você está vendo esse culto, essa festa. Eu não sei como é que você vê o seu pastor nessa tarde. Eu não sei. Eu não sei como é que você me vê. Como é que você vê os irmãos. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Jesus está aqui e Ele quer corrigir o nosso olhar. Ele quer pingar o colírio do céu nos olhos da gente nessa tarde. Você pode glorificar Deus por isso. E aí Jesus corrige o olhar dela, dizendo para ela, olha, não me compete escolher, mas o Pai que escolheu quem vai sentar no... Porque enquanto ela falava já de trono, Jesus estava pensando na cruz. Enquanto ela estava pensando em primeiro-ministro, ministro da fazenda, chefe da casa civil, enquanto ela estava pensando em poder, em status, em coisa material, Jesus estava falando de cruz, de pagar preço, de sacrifício, aleluia! Era isso que Jesus estava falando para ela. E Jesus falou, não me compete, esse é para quem o Pai escolheu, porque estar à direita e à esquerda de Jesus era para aqueles 2 crucificados. Jesus não estava indo para sentar no trono ainda não, era lá em cima no trono do Pai. Antes de chegar lá, tinha cruz. Antes de chegar lá, tinha sangue para ser derramado. E assim também é na minha vida e na sua vida. As pessoas acham que as coisas vão chegar fácil. As pessoas não querem mais, irmãos, andar e trilhar pelo caminho. Quer ver uma coisa interessante? As pessoas não querem mais orar. E não é nem para falar mais nisso. Se falar, você toma, não, pegou tomar uma parada. Não é para falar de oração. Mas sabe qual é o caminho para chegar na glória? Oração, joelho no chão. Sabe por que tanto disse no meio de conjuntos? Porque falta o caminho da oração. Porque falta
tinha uns nomes para serem dados, e diz que o meu nome foi ventilado lá. E a pessoa chegou em mim e disse: Raquel, eu estava lá na reunião, e 3 nomes, e o seu foi citado. Eu falei: sério? É o seu. E aí quando ele falou isso, eu quis me alegrar. Aí Jesus falou: não é tempo ainda não. Fica no teu lugar, porque no tempo certo eu te exalto, eu te levanto, e você vai glorificar. Jesus virou pastor Veiga do maior equívoco, sabe por quê? Eu não fui colocada, foi outra pessoa colocada. O trabalho prosperou, o trabalho cresceu, e eu continuo levantada nessa noite, adorando o nome de Jesus, porque ele sabe de Xandrahama lá para sul. Jesus quer corrigir o nosso olhar nessa tarde. Se você está vendo alguém atravessado, se você está vendo alguém... Hoje eu falei com alguém, né? Não vou citar o nome, não vou dizer onde, mas a pessoa falou: aprove o Senhor a fazer uma mudança, mas eu estou glorificando o nome do Senhor, e eu glorifiquei a Deus por isso, porque é assim que Jesus faz. A gente entende o que Jesus está fazendo, sabe por quê? Porque Ele tem coisa maior para fazer para você, porque Ele tem um trabalho muito maior para entregar na sua mão, e Ele está provando a sua fé. Você pode glorificar a Deus. E aí Jesus corrigiu ela, disse: não é assim não. E aí corrigiu a mulher. Depois Jesus corrigiu os discípulos. Sabe como? Se você puder prestar atenção nisso, sabe o que aconteceu? Os discípulos estavam trabalhando o dia inteiro, evangelizando para lá e para cá, e Jesus, claro, acompanhando. Aí Jesus chega na casa e espera os discípulos chegar. Os discípulos chegam, vai todo mundo se acomodando, sentando, e aí Jesus falou: faz o seguinte, fecha a porta aí. Ué, mas mandar fechar a porta, fecha a porta. Aí manda fechar a porta, aí Jesus faz mais um pedido: traz uma bacia para mim. Alguém correu, já trouxe uma bacia. Aí Jesus falou: por favor, derrama água sobre essa bacia. Aí colocaram água na bacia. Aí Jesus falou: por favor, me arruma uma toalha. E alguém correu e arrumou uma toalha. Você já conhece o texto? Você sabe o que aconteceu com isso? Aí Jesus vai e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí, com todo mundo olhando meio estranho, Jesus vai lavando. Quando chega no Pedro falou: não vou deixar o Senhor me lavar não, Senhor. Eu nunca vi isso. O certo é a gente lavar os teus pés. Eu não posso deixar o Senhor me lavar, não posso. Aí Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então me lava todo, Senhor. Você já está limpo pela palavra. Mas os pés estão sujos. O pé fala da caminhada do dia a dia que suja. E tem gente que olha: não tá sujo. Deixa eu te lavar, aleluia. Deixa eu lavar os teus pés. Deixa eu fazer a vereda certa dos teus pés. E aí Jesus lavou os pés direitinho de todo mundo. Aí quando terminou, imagina, ele sentou. E aí falou: pronto, eu vos dei um exemplo. É isso aí. Quem quer ser grande, que seja o primeiro a servir. Quem quer ser o maior, aleluia, que seja o primeiro a servir. Você pode glorificar a Deus comigo. Mas tem gente não vendo isso. Aí atropela todo mundo na frente. Tem um tal de atropelar, tem um tal de puxar tapete, tem um tal de... Não, mas nós não. Nós temos um foco que é o céu. Os nossos olhos estão postos em Deus. E o Senhor preparou um caminho estreito para a gente andar. Você pode glorificar a Deus por isso. Eu quero avisar logo para vocês que essa palavra não vai matar ninguém. Amém, irmãos? Essa palavra vai dar vida para nós nessa tarde. E numa outra oportunidade também a mesma coisa. Jesus chega, todo mundo trabalhando, né, ocupado. Quando chega de novo, Jesus fecha a porta e fala: ai, meu Deus do céu. Quando manda fechar a porta, dá um medo, porque lá vai alguma coisa vai. Fecha a porta. Aí, porque tem coisa que é só para os crentes. Tem segredo que é só para os crentes, não é, irmãos? Tem coisa que vem do coração de Deus para o coração da gente. Tem gente que despreza um culto como esse, um encontro como esse. Tem gente que despreza. Mas Jesus reúne a gente porque Ele quer falar no coração da gente, porque Ele quer ensinar a gente. Você pode adorar a Deus. Sabe, irmãos, eu falo isso com humildade. Não estou falando com arrogância, não. Mas tem tantos convites, às vezes não tem lugares, sabe? E às vezes a pessoa fala assim: mas Raquel, você vai lá? Vou, mas é tão pequeno. Se
Jesus mandar, eu vou lá no meio, quando tiver. Onde você é pequeno, mas Jesus está lá, tá? Tem gente que quer ouvir a palavra, se não quiser, vai para fora conversar. Mas se quiser ouvir a palavra, eu quero falar a palavra. Eu estive sábado passado numa igreja retrasada, né? Numa igreja, culto de mocidade, e eu deixei de ir no aniversário do pastor Veiga, porque tinha dado minha palavra antes que eu ia nesse lugar. E chegou o convite do pastor Veiga, eu não podia abrir mão, eu tinha falado que eu ia. A igreja estava esperando. E eu fui, era um culto de mocidade, eu cheguei uns minutos antes para orar e não tinha ninguém no culto. Falei, perdi o PC, não falei, perdi o aniversário lá e o pessoal não vai vir aqui. Meu Deus, mas tá bom, pensei comigo, já estou acostumada com esse negócio, né? Dobrei o joelho, fui orando. Daqui a pouco sentou umas 2 pessoas que me conheciam e disse, você veio aqui? Você não foi no aniversário do pastor Veiga? Eu falei, não, perdeu o tempo, que hoje aqui não vai vir ninguém. Falei, meu Deus, mas eu dei a palavra pro moço, nem sou eu e o moço, mas nós vamos glorificar Deus aqui, amém? Quando você falar, né? Aí, resultado, daqui a pouco começou o culto, começou a chegar gente, começou a chegar o conjunto. Aí uma dizia, não vai vir ninguém não, porque hoje tem um noivado, e de sábado agora o pessoal mudou o negócio, né? Agora sábado o pessoal vai todo mundo embora, e tem um noivado aí, eles põem em paralelo com o trabalho, que é para prejudicar mesmo. Aí tem um noivado, não vai vir ninguém, daqui a pouco veio o povo, e daqui a pouco Deus abriu a porta da palavra, e Jesus nos deu graça naquela noite. Era 10 horas da noite, o povo não queria ir embora, o povo pulando no poder de Deus, porque Jesus faz assim. Você pode glorificar Deus comigo essa noite. Você pode glorificar Jesus comigo essa noite. Jesus está te chamando para um caminho apertado nessa noite. O caminho é largo, não é folgado não, é um caminho apertado, mas Ele vai te dar graça. Receba a graça de Deus nessa tarde, receba ânimo de Deus nessa tarde. Deus te de quem despreza o dia das coisas pequenas, não é? Quem despreza ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Seja fiel. E eu já estava quase esquecendo do texto que eu citei. Aí de novo Jesus falou assim, fecha a porta. Pelo amor de Deus, vai, é problema de novo. Aí Jesus, não é problema não, fecha a porta. Aí fecha a porta. Aí Jesus pergunta o seguinte, eu quero saber o seguinte, aleluia. O que é que vocês vieram conversando pelo caminho? Ai meu Deus, isso é pergunta que se faça. O que é que vocês vieram conversando pelo caminho? Eu imagino todo mundo vermelho, não é rosa, nem goiaba, não. Todo mundo vermelho, porque Jesus sabe o que a gente conversa, Jesus sabe o que a gente fala, aleluia. Tem gente que às vezes fala baixinho para Jesus não ouvir, mas Jesus está falando, eu estou ouvindo o que você está falando, eu estou ouvindo o que você está falando. O que é que você anda falando? O que é que você anda falando? O que é que eu ando falando? E aí a Bíblia diz que Jesus pergunta para eles, quer que vocês iam conversando pelo caminho? Porque Jesus conhece todas as coisas. Sabe o que é que eles iam conversando pelo caminho? Quem era maior? Aí eu olho, não, acho que sou eu que sou maior. Eu sou. Aí Jesus, sabendo que ele estava conversando isso, disse, quer que você estava vindo pelo caminho, conversando? Alguém deve ter confessado. Jesus sabia, mas Jesus quer ouvir. Senhor, quem é maior? Espera um pouquinho. Chama a criança, tinha uma criança no culto, coloca a criança no meio, põe lá, a que cantou, como chama que cantou? A Sarinha, põe a Sarinha aqui, coloca a Sarinha, tá vendo essa criança? Quem não se tornar como ela não vai entrar no reino do céu, é igual a criança. Você pode falar a Jesus comigo nessa tarde? Ele dá uma corrigida no olhar da gente. Tem gente com miopia espiritual, não consegue, se eu tirar esse óculos, eu não enxergo nada, mas com óculos também, viu? Eu enxergo bem. É isso que Jesus quer fazer. Às vezes Jesus dá uma promessa pra gente e alguém que não entende, não conhece, não está vendo o que Jesus está fazendo na vida da
últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, não é? Os jovens terão visões. Até sobre as minhas servas derramarei o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer dar visão para você nessa tarde. Deus quer te dar visão nessa tarde, visão. Ele quer apurar a tua visão espiritual nessa tarde. Jesus quer dar visão espiritual para você. Jesus quer tirar a incredulidade da vida da gente. Jesus quer tirar a barreira da frente da gente. Mas Ele unge os olhos da gente com banheiros. Tem gente só vendo barreira. Tem gente que só vê um problemão. Lembra daqueles que entraram na terra? Não vai dar não os 12 espias. Não vai dar não, porque nós somos gafanhotos perto deles. Eles são grandes. São cidades fortificadas. Não vai dar. Aí inflamou o povo. Chegou aqui, o povo começou a chorar, tudo, choraram. E Deus ficou irado. Mas aparece 2 no meio, dizendo, não fala isso não. Vamos subir animosamente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Aleluia! Deus nos dará a terra. O que é que você anda vendo? O que é que você anda vendo? O que é que você anda vendo na internet? O que é que você anda vendo por aí? A verdade é que às vezes a gente tem que fechar o olho para não ver muita coisa. Às vezes precisa fechar, porque hoje em dia não querem mais respeitar a igreja de Deus, a casa, o local. A gente vai por aí ver isso. Mulheres que não andam mais comportadas, seio de fora, perna de fora. Desculpa dizer isso. E às vezes eu não tenho problema de ver. Mas às vezes eu imagino os irmãos têm que fechar o olho, porque não pode ver, não é? A gente olha, anda por aí, vê tanta coisa. Pessoas viciadas da pornografia, pessoas viciadas em tanta coisa errada. Mas Jesus está corrigindo na sua visão. Tem gente que você, desculpa dizer isso, mas tem gente maliciosa, às vezes um aperto de mão, às vezes uma conversa, a pessoa vê o que não tem, mas hoje Jesus corrige. Você pode adorar Jesus. Você aceita essa palavra nessa tarde. Aleluia! Jesus apura a tua visão nessa tarde. O que ninguém está vendo, Jesus vai mostrar para você. Aleluia! Jesus vai mostrar para você o clima espiritual. Além dos seus olhos físicos, Jesus vai te mostrar. E quando você vê, você pode contar, porque é Jesus que está te dando. Mas para encerrar, eu achei interessante esse texto que nós lemos de Paulo. O Paulo, ele tem uma visão durante a noite. Ele queria ir para Bitínia, para a Ásia. Ele queria ir para Bitínia, para aquela Ásia daquela época. Ele queria ir, mas veja, o Espírito de Jesus o impediu. Como é que pode isso no meio do texto de Atos? Sendo que no capítulo 13 de Atos, se você me suportar mais um pouquinho, no capítulo 13 de Atos, os irmãos estavam orando. E diz que a igreja reunida com profetas e doutores, orando. E quando estavam orando, o Espírito Santo falou. Olha, irmãos, que privilégio daquela igreja, o Espírito Santo falar. Em muitos lugares por aí, o Espírito Santo não fala mais, podem ter certeza disso, infelizmente. Muitos lugares por aí, irmãos, só conversa de tudo, uma cantarola que não tem mais fim. E a palavra de Deus não pode ser ouvida mais. Jesus não pode mais falar. Se falar sobre santidade, o pessoal arruma um problema. Se falar sobre dízimo, o pessoal quer ir para o reino de Deus. Opa, quer ir para outra igreja, não pode falar de dinheiro. Se falar que você precisa largar a velha vida, a pessoa quer ir embora. Mas nós estamos ouvindo nessa tarde a voz de Jesus. Nesse púlpito tem pastor que prega a palavra de Deus. E o Espírito Santo pode falar. E eu quero fazer essa pergunta, o Espírito Santo ainda pode falar com você. Aguenta mais um pouquinho, o Espírito Santo. A voz do seu pastor. Eu vi um vídeo esse dia com umas ovelhas, e alguém ia lá e fazia umas gracinhas para elas, chamava, e elas não davam nem bola, nem aí. Daqui a pouco aparece um pastor e faz um chamado para ela, vai tudo do lado dele correndo. Eu pensei, é desse jeito aí, ó, é desse jeito. Jesus te lamentava exatamente disso. Alguém está falando, não vai dar certo, não vai ter jeito para tua casa. Teu filho não vai sair dessa situação, não vai ter porta aberta para ele. E do outro lado, Jesus, vem, minha serva, me segue no seu abençoado, teu filho, me segue no amor de
desejo do coração da gente. Meu marido andando pela Marginal, passava sempre pela Federal, para aquela escola federal, né, ali perto do Shopping D, e passava, e dentro dele, ele nunca falou, eu estou casada com ele há 27 anos, nunca ele me contou, esse ele me contou. E ele passava e dizia, quem dera dos meus filhos estudarem aí, mas jamais, isso é impensável para mim, ele pensava, mas não é porque é pago, não, é porque é difícil de entrar lá mesmo, né? É do governo, mas é difícil de entrar. E ele dizia, quem dera, não tenho como preparar os meus meninos para poder entrar, porque a concorrência é muito grande. Mas ele nunca falou para mim. Aí sabe o que aconteceu um dia? Um dia me deu um sono e eu não consegui sair de casa. Também não tinha compromisso, deitei no chão da sala. E daqui a pouco o telefone toca e os meninos tinham feito a inscrição lá na Federal. E a pessoa falou, aqui é do Instituto, e falou o nome lá, que era da Federal. E eu queria falar com o Levi e tal, não sei o quê. E eu não entendi. Falei, é uma vaga para o Levi. Eu falei, não tem interesse não. Ah não, tá bom, desligou o telefone. Aí eu falei, aí o telefone tocou logo em seguida. Aí a pessoa, sabe o que a pessoa fez? A pessoa desligou e correu o próximo nome, porque eu disse que não interessa. Ela correu o próximo nome, só que ela ligou para minha casa, que era o mesmo número, o meu número, que estava lá na memória, e perguntando pelo outro menino. Aí ela falou, por favor, fulano. Eu falei, não é que é do Instituto, não sei o que, não tem esse menino. Eu falei, peraí, você me ligou agora, por que é? Não, é da Federal, é para dizer que o Levi passou, e eu queria que o Levi viesse amanhã. Quase que eu perdi, né? Aleluia! Aí os meninos entraram na Federal, são gêmeos. Os dois entraram. Olha que tem que ser de Deus, amém, irmãos? Os dois meninos entraram. A gente já tinha feito até na ETEC, no Jaraguá, e os meninos já tinham estudado uma semana lá. E aí transferiram para lá e esses meninos ficaram tão contentes. E aí depois que o pai contou. Mas veja, aí eu pensava assim, meu Deus, eu tinha tanta vontade. Queria tanto que os meus filhos fizessem direito na USP. Eu acho linda São Francisco. Mas é impensável para mim, eu não consigo imaginar, porque como, Senhor, é muito concorrido, Senhor, é público também, mas é muito concorrido. Aí a gente fazia o seguinte, pagava um cursinho, fazia a Federal e orava todo dia de manhã, aleluia, pagava um cursinho, os meninos estudavam, porque sem estudar não entra, e eles estudavam 7 horas, 8 horas, estudavam e de lá ia para a escola e vai, e aí os meninos falaram, mãe, nós vamos fazer aí quando chegou a época do vestibular, e eles fizeram várias faculdades, fizeram no Rio, fizeram em Minas, o Lucas passou em Minas e garantiu vaga, o Levi não, os dois passaram em Direito lá na Federal do Rio de Janeiro, o Lucas passou em primeiro lugar na Faculdade da Margem de Jesus aqui na Liberdade, ganhou 100% de bolsa, e o Levi ficou mais para trás e não ganhou a bolsa. E aí o Levi e o Lucas passaram lá e queriam garantir, porque eu não tenho condição de bancar 2 filhos num curso de Direito, 2 filhos de uma vez, se é 1,70, faz um carnê grandão, mas 2 não tem condição, eu não tinha condição, mas a gente vem orando, você pode glorificar a Deus. Passaram na Federal do Rio de Janeiro e arrumaram as malas para ir para o Rio de Janeiro e estudar lá, e meu coração cortou, porque eu falei, eu não vou poder deixar meus meninos, são crianças, como é que os meus nenéns vão embora para o Rio de Janeiro? Mas ainda tinha aqui a USP, ainda tinha aqui o São Francisco, mas como que os meninos vão passar? E aí quando os meninos estavam com a mala pronta para ir para o sábado, na quinta-feira adiantaram o resultado, e agora vamos saber se os meninos passaram na USP ou não. As malinhas arrumaram para ir embora, e aí abre o site, começa a correr o nome, e desliga a máquina, pelo amor de Deus, deixa a máquina em stand-by, desliga a máquina, abaixa o fogo do arroz, pelo amor de Deus, porque agora meu coração vai doer. E aí o pai grita lá, o Levi passou, e aí nós todos o Levi passou, mas são gêmeos, o Levi passou, aí o Levi falou, glória a Jesus, aí o Levi falou, mas deu glória a Jesus, né? Glória a Jesus, mas e o Luquinha, pai? Porque gêmeo é um problema, é difícil separar, brigam, mas aí tá junto, glória a Jesus, mas e o Luquinha, pai? Aí o pai falou, o Luquinha também passou, os dois, você pode glorificar a Deus. Os dois estão no segundo ano de Direito lá na USP, os dois do Largo São Francisco, é impensável para você. Enquanto você está aqui, Jesus está abrindo o caminho para o teu filho.
É impossível para você. Jesus vai exaltar sua filha sim. Jesus vai exaltar seu filho sim. Aleluia. Jesus vai exaltar sim. Você pode glorificar Deus. É impossível, é impensável. Pode ter uma porta grande se abrindo para você essa tarde. Porque fiel é o que fez a promessa. Você pode glorificar Jesus. Meu pai foi embora, eu tinha 13 para 14 anos, morava num quartinho de 2,5 metros, nunca dormi numa cama, nunca tive uma toalha para mim, desculpa falar isso, nunca tive nada. Imagine coisa que as meninas gostam, bolsinha, coisinha, eu nunca tive. Era uma coisa que era inacreditável o que acontecia, da pobreza que a gente vivia. E de repente meu pai resolveu ir embora e largar a gente. Lógico que depois ele pediu perdão, mas foi embora e eu não sabia o que fazia. E agora, como é que vai ser? E alguém me chamou para ir na igreja, eu fui, ouvi a palavra, aceitei Jesus, 15 de dezembro de 81. O pastor disse: tem alguém que quer? Eu disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. E vim para casa com Jesus no coração. Aleluia, meu pai foi embora, mas Jesus veio e entrou no meu coração. Jesus também salvou a minha mãe, Jesus salvou os meus filhos, meus irmãos. E eu me lembro de alguém que disse assim: é filha de mulher separada. Naquela época eu falava assim: filha de mulher separada, não vai dar o que presta, não. Vou nem falar o que falar. Não vai dar o que presta, não. Isso aí não vai dar o que presta. Não vai salvar um. Nós éramos em 3 em casa. Não vai salvar um, não vai dar o que presta. Sabe o que aconteceu? O meu irmão mais velho é pastor, o do meio é evangelista, e eu sou serva do Deus Altíssimo. E nós vamos levantar dizendo que Jesus salva a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê nessa palavra, nessa palavra? Eu sinto Jesus corrigindo a tua visão nessa palavra. Não é só tristeza não, não é só angústia não. Vai chegar a primavera, diz o Senhor do exército. Vai chegar o dia de cantar, vai chegar o dia de se alegrar. Ele vai tirar cinza da tua cabeça, ele vai trocar tua veste por veste de louvor. Você crê nisso? Vocês são pentecostais. Vocês creem que Jesus vai corrigir a visão de vocês essa tarde? Que Jesus quer batizar com o Espírito Santo? Que Jesus nos chamou para o reino dele? Que o que ele nos deu é muito mais do que esse mundo, é mais do que um copo de cerveja, é muito mais do que uma noitada, é muito mais do que palavra. Você tem essa consciência? Aleluia! Jesus corrige as nossas visões nessa tarde. E o Paulo estava tentando ir para a Ásia. Olha isso, já vou encerrar. O Paulo estava tentando ir para a Ásia. E lá no capítulo 13 eu estava citando que tinha os irmãos orando e o Espírito Santo falou. E daqui a pouco se ouviu a voz do Espírito Santo, uma voz audível, usando alguém, e disse: me separa. Separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho. Aleluia! Tem a chamada interna, irmão, aquela chamada que Jesus faz lá dentro da gente. E tem a chamada externa, que é a confirmação da igreja, sabia disso? Jesus chama e Jesus confirma para a glória do nome dele. E a Bíblia diz que eles saíram e começaram a fazer aquele trabalho todo, 16, eles estão em Derbe, e estão indo para lá e para cá. Mas veja, no versículo que nós lemos, aí o Espírito Santo impediu. É isso mesmo. O Espírito Santo impediu. Ele queria ir para a Ásia e Jesus falou: não vai. Aí ele tentou de novo. Olha, irmãos, Deus é tão misericordioso que às vezes o laço está aberto, a cova está aberta para a gente cair. E Jesus põe a mão da não vai não, não vai não, não vai não. E segura a gente e livra a gente da queda. E a gente levanta a mão e glorifica o nome dele. Às vezes os amigos chamam a gente, é como uma emboscada, não é amigo nada. Vai levar lá para fazer mal, para tirar a sua vida. E aí Jesus prepara alguém, fala com você e te livra. E você glorifica o nome de Jesus. Chega a mão da pessoa.
Santo diz para ele, não vai. Não vai. Você consegue ouvir a voz de Deus quando fala para você? Calma, calma. Espera, vai, está tudo certo. Espera, calma. Jesus está tirando, aleluia, ansiedade nessa tarde, não é? Calma, espera. E aí diz a Bíblia que de noite ele está dormindo e ele tem uma visão. E a visão dele é o seguinte, ele vê um homem macedônio caracterizado. Imagine se tivesse hoje, vou dar esse exemplo, um irmão aqui vestido do tradicional gaúcho, bobacho e aquela coisa toda. É isso que ele viu. Ele viu um homem com a roupa da Macedônia. Então ele entendeu que era caracterizado, era Macedônia. Ele percebeu. E aí o moço falava para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que aquela era a direção de Deus. É isso que eu encerro dizendo. Deixa Jesus curar a tua vista. Deixa Jesus te dar visão nessa tarde. Deixa muitas vezes ele impedir o teu caminho. Aleluia. Porque esse impedimento não vem para destruir. Esse impedimento vem para te dar uma nova direção. E você vai glorificar o nome do Senhor. Jesus está te chamando nessa tarde. Ele tem um novo caminho para você. Ele tem um novo caminho, uma nova vida para você. Ele tem coisas do céu para você nessa tarde. E ele te chama dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus te chama nessa tarde. Sabe o que aconteceu, pastor Ailton? Porque ele não foi para Bitínia e ele foi para onde o Senhor queria, que foi em Filipos. Uma moça foi liberta de demônio. Lídia se converteu. Porque ele foi para Filipos e não foi para Bitínia? Porque ele obedeceu. Nós temos a carta de Filipenses. Nós temos a primeira e segunda carta de Tessalonicenses. Nós temos a primeira e segunda carta de Coríntios. Nós temos o sermão dele no Areópago. Nós temos o cárcere que treme. Porque quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, tem coisa muito mais excelente esperando a gente. Você pode glorificar Deus comigo. Se o pastor me permitir, eu queria orar junto com você. Fiquemos em pé nessa tarde. Xandarrama lá para cima, aleluia. Nós queremos orar juntos nessa tarde. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. A igreja fica em oração, tem uma batalha sendo travada nessa tarde. Mas Jesus sempre ganha, aleluia. Você pode glorificar Deus por isso. Jesus sempre ganha as batalhas. Jesus quer renovar a gente nessa tarde. Jesus quer chamar a gente para o trabalho dele. Jesus quer chamar a gente. Eu me lembro de quando eu fui num círculo de oração, alguém me chamou para ir. E a irmã Raimunda disse, Raquel, vamos lá. A irmã, e falou o nome da irmã, não me lembro, vai pregar à tarde. Aí eu saí do serviço e fui lá. Aí quando chegou lá, eu estava sentado no último banco e a irmã pregou. E depois que terminou de pregar, Deus deu uma visão para a irmã. E a irmã disse assim, todas nós aqui somos vasos de Deus. Mas tem uma pessoa que Deus está em particular separando essa pessoa para o trabalho que ele tem. E aí todo mundo recebe essa palavra. E eu falei, Deus do céu, eu que estou preocupada com esse negócio. Que às vezes a gente quer ficar longe, né? Aí eu fiquei ali, quando eu saí, a irmã Vermelha falou, viu aquela profecia lá? Aquela visão que ela não teve? Falei, então é com você. Aquela visão lá é com você, animada. E eu parado olhando para ela, é com você. Deus te chamou para a obra dele e ele tem uma obra na sua vida. Eu falei, não é possível. Não é possível, eu não sou nem batizada com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Passaram uns dias, durante a noite, se tem uma pessoa tímida, sou eu, pode acreditar. Sabe o que aconteceu durante a noite? Jesus me batizou com o Espírito Santo. Acordei falando em línguas estranhas, fala agora no nome de Jesus. Me batizou com o Espírito Santo. Pastor Josias me chamou, me deu uma revista e disse, Raquel, eu já li a Bíblia há muito tempo. Está aqui, você vai dar aula na escola dominical. Já tem 20 anos ou mais, aleluia. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. E hoje Jesus está chamando. Eu não disse que Jesus sempre ganha. Eu não disse para você que Jesus sempre
Jefferson já é crente, não é crente? Quer aceitar Jesus como Salvador hoje, Jefferson? Como Salvador da sua alma. Jesus tem coisa boa. Jesus está quebrando um laço para você nessa tarde. Jesus tem um caminho maravilhoso para você nessa tarde. Você quer aceitar Jesus como Salvador nessa tarde? Levanta sua mão comigo. Você vai glorificar Deus por isso. Por ele, por ele. Você viu o que Jesus quer fazer com você? Você viu o que Jesus quer fazer com você? Jesus quer corrigir as nossas visões nessa tarde. Para de olhar para A ou para B, olha para Jesus, olha o que Jesus vai fazer. Continua essa tarde. Ele vai dar uma nova vida para ele. Aleluia! Jesus vai escrever o nome dele no livro da vida. Jesus vai dar vitória do Espírito Santo. Jesus vai dar dons espirituais. Jesus vai tirar e vai te avisar. Está aqui, ó Deus, Senhor. Eu sei que você já recolheu, Pai. Aleluia. Deste povo, o Senhor nunca te faz isso, homem. Deus querido, eu te peço, pega na mão direita deste homem, em nome de Jesus. Eu disse, Senhor Pai, na tua palavra, que é um homem noturno. Levanta ele, a casa do Senhor, sentado nas regiões celestiais. Deus, eu te peço agora. O Senhor tire ele deste poço, eu coloque ele no meio dos príncipes, desta visão que foi pegada nesta tarde, Deus, desta visão para este moço, nesta tarde, a qual foi pegada a tua palavra, e a tua palavra é espírito e vida. Desgosta a palavra que o Senhor falou, cumpra, Senhor, na vida dele, que o Senhor determinou na parte desta tarde, no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar os irmãos em nome de Jesus. Ô Jefferson, a paz do Senhor Jesus. Amém. As irmãs vão louvar o tema e a irmã Silvana e a Mariazinha vão entregar a lembrancinha. O tempo começou, o relógio aponta no final. Será que é hoje que ele vai chamar meu nome? Eu tenho que entregar, pois eu não sei a hora que minha cena irá acabar. Era 5 loucas, 5 prudentes, o retrato que revela a realidade. É o sonho que cresce no meio do trigo, o pecado que pede a santidade. É o mal que se alançou e está tentando sem passar. For escondido, mas não pode enganar. O oleiro está de vento e em breve ele vai separar. Joio no meio do trigo não vai mais ficar. Vai separar, ele vai separar. Na peneira de jogar você vai ter que passar. E é nessa hora que entrou o que eu fiz. A diferença já promete a louca pra você. E a louca nessa hora conseguiu superar. Quando ele coragem muda, nada adiantará. Outro noivo chegou e separou as prudentes. Isso não é filme, nem história não. É realidade, meu irmão. A porta vai se abrir, mas só quem vai entrar. Aquele que está marcado pelo sangue. Oh, vai ter surpresa aí. Oh, quando a trombeta então tocar. Oh, aí ele vê. Aquele que está marcado pelo sangue. Oh, vai ter surpresa aí. Oh, quando a trombeta então tocar. Oh, aí ele vê. Aquele que está marcado pelo sangue. Cresce no meio do trigo, o pecado que cresce, a santidade é o mal que se alançou, está tentando se casar. Por escolhido, mas não pode enganar. O oleiro está lhe vendo e em breve ele vai separar. Joio no meio
do trigo não vai mais ficar. Separar, ele vai separar. Na peneira de Jeová você vai ter que passar. E é nessa hora que todos irão ver a diferença da prudente a louca aparecer. E as loucas nessa hora vão se desesperar. Vão pedir de um braço muda, nada adiantará. Pois o noivo chegou e separou a prudente. Isso não é filme, nem história não. É realidade, meu irmão. A porta vai se abrir e nós vamos entrar. Aquele que está marcado pelo sangue. Vai ter surpresa aí. Tá tocando tocar. Aí iremos ver. Aquele que está marcado pelo sangue. Vai ter surpresa aí. Tá tocando então tocar. Aí iremos ver. Aquele que está marcado pelo sangue. Ai, 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 ai.